Graça e paz, irmãos. Eu estou muito feliz porque o Senhor tem agido em minha vida e me impulsionou a estar compartilhando aquilo que Ele tem falado comigo, aquilo que Ele tem trabalhado em minha vida. Desde quando eu assisti, a pastora postou no Zap da igreja aquela mensagem que falava do olhos fixos no alvo, apoiados no seu próprio entendimento. E ali a pastora ela falou ela usou um termo ali de mente embotada. E eu lembro que ela explicou tudo, explicou o que que era a mente embotada, dos sentidos, o que que ocasionava, né, essa mente embotada. Mas aí foi passando o tempo, o Senhor sempre trazia mente embotada, mente embotada. Aí eu comecei, Deus veio falando comigo que eu precisava estar fazendo a devocional, né? Eu já orava de madrugada, de manhãzinha, mas eu não tinha aquele momento, aquele tempo de devocional com Deus. E aí eu comecei a fazer a devocional e aí veio de novo essa palavra mente embotada. E aí eu procurando no dicionário, né? Veio lá que a palavra mente embotada, mente fraca, encurtamento da visão, que perdeu a sensibilidade ou a energia, uma mente cega, gasta e cansada. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, nossa Senhor, eu tenho essa mente embotada, né? E aí eu lembrando, assistindo de novo a pregação da pastora, e estudando, vendo lá do lobo frontal, e desses estudos veio falando também da, da minha área também, da escola, né? Situações em que a gente fica falando dos alunos, olha, essa mente fraca de vocês, essa mente curta. E a gente sabe que o que ocasiona essa mente embotada é a alimentação, que muitos já sabem que a alimentação, Deus já mudou, né, a nossa alimentação. E uma alimentação errada que eu totalmente tinha, Deus trabalhou na minha vida e tem trabalhado na minha vida, na vida da minha esposa em relação à alimentação. E para que os nossos sentidos também, como a pastora falou, não possam ser embotados também, né? Infeccionados, que não conseguem desenvolver uma percepção espiritual das coisas. E Deus tem falado muito comigo, e eu vou compartilhar que desde o dia 17/5, Deus falou comigo sobre o que estudar, eu tenho colocado nas mãos do Senhor. E aí eu comecei a estudar Isaías, né? 17/5 eu comecei a estudar Isaías. E aí lendo lá, eu separei alguns versículos lá do capítulo 1, Isaías 1, o versos 2 e 3, e fala assim, ó: Ouvi, ó céus, e prestai ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aí vem essa mente embotada, né? O Senhor mostrou para mim, ó, você não entende. Você conhece a palavra, desde adolescente você está numa igreja e você não entende, você vive apoiado no seu próprio entendimento. E ficou na minha cabeça isso, meu povo não entende, né? E aí Deus começou a trabalhando, por que que o povo não entende? E aí ele começou assim, olha, porque é rebelde. E você tem sido, mesmo você sendo assim, essa cara de calminho, de tranquilo, que passa tranquilidade para as pessoas, você é uma pessoa rebelde, né? E aí fala lá no versículo 4, a parte B. Deixaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados se não vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então você voltou para trás. Você está voltando. Você quer voltar para a Babilônia, voltar lá na sua zona de conforto.
voltar quando você era lá diácono na igreja, estava lá abrindo a igreja, todo mundo te respeitava, mas você não me tinha, você não me conhecia, né? Você não entende aquilo que eu estou falando porque você está se apoiando no seu próprio entendimento. E aí ontem eu estava com a minha esposa, a gente estava ali depois do culto do pôr do sol, eu comecei a ver, né? Vendo Deus falando comigo, e aí eu comecei a olhar ali na TV Amor de Cristo, voltando os vídeos da TV Amor de Cristo, desde quando eu fui adicionado. E aí eu fui adicionado à TV Amor de Cristo no dia 23 de março de 2019, que eu fui adicionado ali no WhatsApp na TV Amor de Cristo. E aí voltando ali, a primeira mensagem que aparece ali, quando fui adicionado, foi a mensagem que fala assim: você foi chamado. A mensagem que a Simone pregou ali, ministrando para o louvor, e ali eu fui assistir essa mensagem, eu fui assistir hoje, eu assisti um pedaço ontem, fui assistir de novo hoje, aqui no quarto, e falou muito comigo. E aí encaixou tudo isso que Deus falou para mim, né? Que eu tenho a mente embotada, que eu estou apoiado em meu próprio entendimento, que eu tenho abandonado, querendo voltar às veredas antigas, né? E aí, ela falando, eu anotei algumas coisas que ela disse que Deus falou muito comigo. E aí ela falou ali em Zacarias, ainda continuando falando de mente embotada, de rebeldia. E ali em Zacarias 1:4, que fala assim, ó: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Isso que acontece com você. Deus falando comigo assim: olha, você quer ficar ainda na sua zona de conforto. Você não está ouvindo. E ainda continua falando, né? E ela fala ainda no Zacarias 7, 11, 13, que ela citou também na pregação, Zacarias no verso 7, 13, ela fala ainda assim, ó: e aconteceu que como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamaram, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre... Esse é o 13, né? É do 11. Eu li errado, desculpa, irmãos, vou ler aqui, ó. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e me ensurdeceram os seus ouvidos, porque não ouviram. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamaram, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu, ouvindo a palavra, né, a mensagem que a Simone trouxe, ela falou assim, ó: Deus falando, né? Eu tenho mandado os profetas e vocês não têm ouvido. Coração endurecido, apoiado em seu próprio entendimento. E aí eu falei assim, nossa, o Senhor falando e Deus falando. E isso foi já há mais de um ano, quando eu comecei, Deus falando, olha, o coração endurecido, apoiado no seu próprio, no nosso, né? No nosso próprio entendimento. E aí Deus falou assim, olha, você como professor de matemática, né? Quando você ensina lá seus alunos os ângulos de 180 graus, a conversão. E eu te tirei lá da Babilônia, te tirei lá da onde você estava lá na zona de conforto, que você não tinha comunhão comigo. Você era um cristão, só tinha a casca, mas o interior seu estava vazio, tinha muitos questionamentos e você não lutava. E aí eu te coloquei de novo nos caminhos do Senhor.
e precisa ter continuar nesses caminhos, e você querendo converter, você querendo voltar para trás, né? E aí no versículo 4 que nós lemos, numa versão que eu li aqui dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo King James, ele fala lá em Isaías, esse mesmo versículo, Isaías 4, ele fala assim, ó, na parte B: eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado os santos de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. E o Senhor falando comigo: olha, você caminha um passo, retrocede dois. Caminha mais um passo, retrocede dois. 3. Você está querendo voltar. Você está retrocedendo, querendo voltar à Babilônia, Egito e a zona de conforto. E novamente aquilo que o Senhor tem já falado comigo sobre a zona de conforto. E aí quando eu estava estudando Isaías, revendo ali o estudo que a pastora deu, ela fala também da zona de conforto. E aí o Senhor procura lá no dicionário, no celular, o que é a zona de conforto, que eu vou mostrar para você aquilo que eu quero que você ouça. E aí eu fui procurando aqui, revi o que a pastora falou, e aí veio uma palavra: o espaço em que nos sentimos bem e de certa forma confortáveis. Como eu amo essa zona de conforto. O Senhor conhece realmente os seus filhos. Ele sabe que quando eu estou na zona de conforto, ali eu me sinto um rei. E é isso que Satanás quer. Ele quer que a gente fique ali, porque quando você está na zona de conforto, quem que domina? Você. Né? O nosso eu sobressai. E aí veio uma palavra assim, ó: quem decide não sair da zona de conforto, também não conhece além dela. Como que você pode crescer espiritualmente se você está na sua zona de conforto, se é você que domina, se é o seu eu que está dominando? E muitas pessoas não reconhecem que estão na zona de conforto, porque a mente está embotada, porque está achando que está fazendo a vontade de Deus, mas está ali no seu próprio entendimento. E aí, continuando, vendo a mensagem ali da Simone, veio em Efésios 5:1 e 2, que fala assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí como que nós, que tem o chamado, a responsabilidade de sermos chamados 144.000, possamos ser 144.000, possamos ser imitadores de Deus como filhos amados, estamos na zona de conforto. Como podemos estar ali? Deus não age. E uma coisa que a Simone falou ali que me chamou muita atenção e que eu fazia e que muitos continuam fazendo, né? Cristo, quando Ele nos chamou, Ele mortificou ali, Ele crucificou com Ele ali todos os nossos pecados, o nosso eu. E muitas vezes tiramos o nosso eu da cruz, que já foi crucificado em Cristo, e colocamos Ele no centro das nossas vidas, o nosso eu. E a minha maior luta é, a cada dia, estar mortificando esse eu. É fácil? Não é fácil. Mas com Cristo, sendo imitadores de Deus e andando em amor, como também Cristo amou, e nos entregando a Cristo, para que Ele possa nos regimentar, para que Ele possa nos transformar a cada dia, nos livrar de nós mesmos, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí nós vamos conseguir. E aí, continuando, continua lá em Efésios 5:14, que fala assim, ó: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
que possamos sair, ó Pai, que possamos sair, irmãos, da zona de conforto, que possamos nos livrar do nosso eu a cada dia. Às vezes nós achamos, ó, conseguimos, mas é cada dia nos tornarmos vigilantes. Não há tempo de dormir, de estarmos sem, porque nós estamos nessa época de preparação, como já foi falado, muitos já falaram, tempo de sacudidura, fechamento da porta da graça, e que nós possamos estar remindo, como fala lá em Isaías 5:16, que ela falou também na pregação, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Que nós não possamos ser insensatos, tolos, bobos, mas entender qual seja a vontade de Deus. E aí, como a pastora já explicou, continuou lá em Isaías, falando que uma das coisas que eu tenho, né, tomado bastante precaução, tenho buscado do Senhor, é toda sexta, né, estar preparando a mente, para que eu possa estar totalmente sendo dominado por Cristo, tanto a mente, não ter essa mente embotada, somente na sexta-feira. E como que é o diabo, né? Na sexta-feira, às 4 horas, quando eu dava aula, eu saía às 5:05. E agora eu tenho a oportunidade de estar trabalhando em casa. Então, toda sexta-feira, eles colocam reunião às 4 horas. E eu já, orando ao Senhor, o Senhor me deu paz. Eu falei, eu não vou participar dessas reuniões, 4 horas, porque aí vai até às 5, 5:30. E aí eu entro com a mente cheia na presença do Senhor. Então aí eu não participo das reuniões às 16 horas, eu já avisei a coordenadora, o diretor, avisei os dois que é responsável, eu não entro, depois eu pego em outro momento, para que a minha mente não possa ficar embotada, para que eu não possa ficar com a mente cheia de coisas e entrar na presença do Senhor com a mente cheia, né? Como a pastora falou. E realmente é isso que acontecia mesmo. A gente estava ali no culto só de corpo presente, a nossa mente voava, ficava nos pensamentos, nas coisas que tem que fazer, e dependendo quem fosse o pregador, aí que a gente voava mesmo, né? Não colocava nos pés do Senhor. E isso a cada sexta-feira, toda sexta está tendo reunião, o Senhor tem me dado paz, tranquilidade, eu tenho aqui em casa, eu e minha esposa, a gente tem parado os afazeres, ela tem sido diligente naquilo que Deus tem colocado na vida dela, ou nos afazeres antes da preparação. Eu tenho colocado no Senhor, o Senhor tem nos dado vitória. E que os irmãos possam também estar vigiando em relação à mente. E para encerrar, que o capítulo 1, que eu estou estudando, já estou no capítulo 5, Deus tem falado comigo. E aí eu queria encerrar com o que Deus fala, né, lá no Isaías 1:16, e que a Simone falou no começo também da pregação, e Deus tem falado através dos pregadores até hoje, que é sobre a santificação. Ela começou lá uma das responsabilidades, né, da igreja, de nós que somos chamados a ser 144.000, nós que fomos regimentados a participar do exército de Cristo, é a santificação. E aí fala lá em Isaías 16, a partir do 16, fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E aí ele dá um alerta: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, a porta da graça se fechará para você, você será sacudido,
porque a boca do Senhor o diz. Amém? Que não possamos nos converter daquele caminho que o Senhor já nos mostrou. Que possamos continuar firmes nesse caminho. Assim como a pregação que a Ana Laura trouxe, que não possamos estar querendo voltar para o lamaçal, voltar ali para o Egito, para a Babilônia. O Senhor Jesus, Ele nos chamou, Ele já nos converteu dos maus caminhos, que possamos ficar firmes nesse caminho e no propósito que o Senhor nos chamou. Amém? Deus abençoe.